paz do Senhor Jesus, amados e queridos irmãos, é com muita alegria que estamos mais uma vez aqui para estudarmos a Palavra de Deus neste curso de Teologia. Hoje nós estamos fazendo a última aula do nosso livro, dos nossos livros históricos, né? Semana passada nós demos uma pincelada sobre Esdras, né? Hoje nós vamos continuar falando sobre Esdras, Neemias e Esther, que são os três últimos livros, né, da Bíblia Sagrada, dos livros históricos, né? É importante a gente compreendermos, né, que esses três livros, eles fazem parte, né, da história de Israel pós o cativeiro, né? Devemos ter em mente a história de Israel, como ela foi se desenrolada, né? Até mesmo porque sobre a nação de Israel estava a promessa de Gênesis 3,15 da semente da mulher, né? Então, que haveria de vir o Salvador, haveria de vir o Messias, né? E nós vemos que no decorrer da história, a provisão de Deus para livrar, para guardar, para preservar este povo, esta nação. Devemos lembrar que este período que nós estamos estudando sobre Esdras, Neemias e Esther, são um período pós o cativeiro da Babilônia. Lembrando, é importante nós lembrarmos o que é e o que foi o cativeiro da Babilônia. Na verdade, o cativeiro da Babilônia foi um juízo de Deus sobre a nação de Israel, né? Por quê? Por causa da idolatria. O povo abandonou o Senhor, esqueceu do Senhor, que o salvou, que livrou do Egito, e estava mergulhada na idolatria e misturando com outros povos, né, casamentos mistos com outras nações, o que era condenável diante dos olhos do Senhor. Então ele estava mergulhado na idolatria, e por isso que veio um juízo sobre a nação, né? Até porque depois do cativeiro da Babilônia, o povo ele foi liberto da idolatria, né? Então, continuando aqui a nossa lição, Esdras, a libertação prometida. Autor, provavelmente Esdras, data 538, 457 a.C. Tema: retorno dos exilados para Jerusalém e a reconstrução do templo. Palavra-chave: construir, a mão do Senhor, a casa de Deus, né? Lembrando que Deus, ele tem o poder de plantar, mas também ele tem o poder de arrancar aquilo que ele plantou e tornar a plantar novamente, né? Assim foi no cativeiro da Babilônia. O templo foi destruído, e neste livro de Esdras nós vamos ver que o povo volta para Jerusalém e começa a reconstruir o templo que foi destruído pela Babilônia, especificamente por Nabucodonosor, né? Versículo-chave está lá em Esdras, capítulo 7, versículo 10, que está escrito: porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos, né? Então nós vemos que Esdras primeiro ele preparou o seu coração para buscar a lei de Deus, a palavra de Deus, né? E também todos nós devemos fazer isso, né? Prepararmos nosso coração e para receber a palavra de Deus em nossa vida, e não somente para ouvir, né? Mas sim para cumprir,
né, para obedecer aquilo que a palavra de Deus ela nos orienta, né? Inclusive Esdras, ele era sacerdote e também um escriba hábil na lei do Senhor, né? Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Jesus é apresentado como o ensinador divino, né? Esdras foi um grande ensinador, né? Então o livro de Esdras, né, ele representa Cristo, o ensinador divino, o ensinador por excelência, o mestre dos mestres, o mestre divino. No capítulo 1, a proclamação de Ciro. Os dois últimos versículos de 2 Crônicas são os mesmos dos dois primeiros de Esdras. Isso indica a possibilidade de Crônicas e Esdras terem sido um único livro. Esta proclamação, permitindo aos judeus voltarem para Jerusalém, foi dada logo após Daniel ter lido a escrita na parede, na qual se declarava que a Babilônia cairia em poder da Pérsia, e o que sucedeu naquela mesma noite, né? Então, ali, inclusive, Daniel, ele deveria, no capítulo 5, ele deveria ter mais ou menos entre 85 e 90 anos de idade, né? Porque Daniel, assim, quando começou o cativeiro da Babilônia, Daniel era um jovem que foi levado entre os cativos para a Babilônia, e o cativeiro da Babilônia durou 70 anos, né? Então, 70 anos, né? Se Daniel tinha naquela época 17 anos, então Daniel teria aproximadamente 85 a 90 anos de idade quando ele leu a escritura na parede que Babilônia haveria de cair, e na verdade aconteceu naquela mesma noite, né? Os medos e persas acabam vencendo a Babilônia, né? Provavelmente Daniel mostrou a Ciro as profecias que deste modo havia sido cumpridas em Jeremias capítulo 25, 11 ao 12, capítulo 29, versículo 10. Somente aqui o Jeremias capítulo 29, no versículo 10, está escrito: porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar, né? Porque na verdade, pelo decreto de Ciro, o povo de Israel voltou novamente para Jerusalém. Como também as profecias de Isaías, que cerca de 200 anos antes havia lhe chamado pelo nome, dizendo que sob o seu governo os judeus voltariam a reedificar Jerusalém. Isaías 44, versículo 26 ao 28, e Isaías 45, versículo 1, versículo 13, inclusive, Isaías 45, versículo 1, Deus, através do profeta Isaías, né, ele fala que haveria de chamar a Ciro o seu ungido, né? Inclusive, Deus ele cita o nome da pessoa, né, que é Ciro, né? E isso 200 anos antes de Ciro existir, né, mostrando a onisciência, né, todo o conhecimento divino, né, que Deus ele conhece todas as coisas, o presente, passado e futuro, como se fosse a mesma coisa, né? Tem pessoas que se admiram quando alguém revela o nome de um parente, revela o número do RG da pessoa, né? Mas aqui Deus ele revela o nome do governante, do monarca da Pérsia 200 anos antes de nascer. Isso que na verdade é o poder de Deus, né? Não admira
o alto conceito em que Ciro tinha a Deus dos judeus, né? Está lá em Esdras capítulo 1, versículo 3 também. No versículo 3 ele diz: quem há entre vós de todo o seu povo, seja o seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifica a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém, né? Inclusive, por ordem de Ciro, foi ordenado que se devolvesse todos os utensílios, todos os tesouros, vaso de ouro, de prata, que Nabucodonosor havia roubado de Jerusalém, roubado dos judeus. Ciro mandou devolver todas as riquezas, todo o ouro, todos os utensílios da casa de Deus, que era dos judeus, né? Não somente isso, como também ele mesmo tirou do próprio tesouro do seu governo para enviar para Jerusalém, né? Para uma oferta ao Senhor, né? Ele mesmo contribuiu, né, para a edificação do templo com as suas riquezas, né? E muitas das vezes, amados irmãos, infelizmente, nós vemos que existe muitos crentes que têm uma certa dificuldade, né, de contribuir na casa de Deus, na igreja, congrega, né, com o seu dízimo, com a sua oferta, mas nós vemos um rei, né, um rei que podemos dizer que era um rei que na verdade era pagão, que era de outra nação. Ele mesmo devolveu toda a riqueza que pertencia ao povo judeu, e não somente isso, como contribuiu para reedificar novamente o templo e a cidade de Jerusalém. Provavelmente, Sesbazar, do versículo 8, seja o nome babilônico de Zorobabel. Esdras 3:2. Capítulo 2. O registro dos que voltaram. 42.360 foram os servos, né? Esdras, capítulo 2, 64 e 65. O total dos números citados em itens separados fica sendo cerca de 11.000, menos do que essa quantidade. Esse excesso de 11.000 pensa-se ter sido de exilados de outras tribos além de Judá. Efraim e Manassés são mencionados em 1 Crônicas 9:3. Israel nomeado em Esdras 10:25. Lembrando, irmãos, que aqueles que retornaram do cativeiro da Babilônia para Jerusalém novamente, eles retornaram em 3 etapas. A primeira, pela liderança de Zorobabel, em 538 a.C. A segunda, que no caso aqui de Esdras, né? Ele volta para Jerusalém com essa segunda leva, né? Em 558 a.C. E a terceira, né? Terceiro retorno, que é a terceira e última etapa, foi em 444, sob a liderança de Neemias, né? E Neemias ele veio para edificar os muros de Jerusalém e também as portas, né? Então, inclusive, é até interessante essa questão, porque primeiramente vem Zorobabel, porque Zorobabel ele era também sacerdote, ou melhor, Zorobabel era um governante, era um príncipe. Inclusive Zorobabel era descendente de Davi, ou seja, da linhagem de Cristo, da semente da linhagem do Senhor Jesus, né? Ele era príncipe, era um governante que veio para reedificar Jerusalém e edificar novamente o templo, o culto, né? Então a primeira etapa
desse retorno, Zorobabel ele vem para reedificar a cidade, reedificar o templo. Na segunda etapa, Neemias, né, que foi um sacerdote, um escriba hábil na lei, né? Ele veio para ensinar a palavra de Deus. E depois, na última etapa, 444, Neemias ele vai para Jerusalém para reedificar os muros de Jerusalém que estava caído e as portas que estavam queimadas, né? Uma provisão de Deus para reconstruir o templo e a cidade de Jerusalém. A expressão todo Israel refere-se aos que voltaram. 12 novilhos e 12 bodes foram oferecidos por todo Israel. Parece que exilados de Judá que voltaram à pátria reuniram pelo caminho alguns que desejavam regressar ao torrão natal. Isso nos ajuda a entender a referência às 12 tribos nos tempos do Antigo Testamento, né? Os 12 tribos que estavam dispersas, né? Capítulo 3. Lançam-se os alicerces do templo. No 7º mês do primeiro ano do seu regresso, edificaram o altar e observaram a festa dos tabernáculos, em alegre ação de graças a Deus. No 2º mês do ano seguinte, quando os fundamentos do templo foram lançados, fizeram vibrar os céus com seus júbilos, hosanas. Mas as pessoas mais idosas que tinham visto o primeiro templo caíram em pranto, né? Tão insignificante era o novo templo comparado com o anterior, né? Então, inclusive, os jovens judeus, aqueles que nasceram durante o cativeiro, que não viu o primeiro templo, né? Quando foi edificado esse templo pós-exílio babilônico, né? Eles cantavam, eles jubilavam, eles se alegravam, né? Mas os mais idosos, os anciões, que viram o templo na sua primeira glória, né? Na época de Salomão, que foi o período áureo da história da nação de Israel, né? Quer dizer, era insignificante esse templo que eles tinham reedificado, né? Perto daquele que é edificado por Salomão, né? Por isso que no livro de Ageu, Deus ele consola o povo dizendo que a glória dessa última casa seria maior do que o da primeira, né? Porque na verdade a glória da primeira casa, quem passou por ali foi Salomão, né? Mas esse templo que eles edificaram pós-exílio, né? A glória foi maior. Por quê? Porque quem entrou nele, né, no período dos Novos Testamentos, né, foi Jesus Cristo, né? Então, continuando, Jesua, no versículo 2, chamado também Josué em Ageu, capítulo 1, versículo 1, era filho do sacerdote Josadaque, que fora levado à Babilônia. Zorobabel, citado no versículo 2, era governador. Ageu, capítulo 1, versículo 1, neto do rei Joaquim, que também fora levado para a Babilônia. Era quem seria rei, se houvesse reino. Com requintada cortesia, Ciro nomeou governador de Judá. Capítulo 4. A obra é suspensa. Progredindo a obra do templo e do muro de Jerusalém, os povos, os quais tinha sido dado a terra dos judeus e os vizinhos, começaram a fazer objeções, e por meio de logo e intriga, conseguiram fazer parar a obra por cerca de 15 anos, até o reinado de Dario. No livro de tanto Esdras como Neemias, nós vamos ver que a construção do templo, por vezes, ela chegou a ser suspensa, ela chegou a ficar parada, né?
por causa da oposição dos inimigos de Israel, dos vizinhos. No livro de Neemias fala sobre Sabalat, Tobias, que também quiseram impedir, parar a construção dos muros de Jerusalém. E o que nós podemos aprender nessa lição é que sempre haverá, sempre teremos e sempre haverá oposições à obra de Deus. Sempre vamos ter os inimigos da fé, que não vai querer que a obra continue, né? Mas devemos falar e fazer como fez Neemias. Fazer como Neemias, capítulo 6, versículo 3, que diz: estou fazendo uma grande obra e por isso não posso parar, né? Nós não podemos parar, irmãos. Não pare, não desanime. Você está nessa grande obra, né? Não pare, vai até o fim, né? Esse curso teológico também na vida dos irmãos é uma grande obra. É uma grande obra que Deus está fazendo na igreja, que está fazendo na vida dos irmãos. Com certeza o maior beneficiário, né, vai ser os irmãos, a vida espiritual. E por isso que o inimigo ele tenta embarrar, tenta impedir, tenta fazer você parar, fazer você desanimar, né? Mas nós não podemos parar, não podemos desanimar. Por quê? Porque estamos fazendo uma grande obra. E que obra é essa, né? Estamos edificando a nossa fé na palavra de Deus, na palavra do Senhor. Aqui o que nós estudamos, nós não estudamos igreja A, igreja B, nós estudamos a Bíblia, nós estudamos a palavra de Deus, né? Inclusive, nós vemos a parábola de Jesus sobre os dois construtores, os dois fundamentos, que um construiu a sua casa sobre a rocha, que veio a areia, veio a tempestade, ou melhor, que veio o vendaval, que vem a tempestade, vem a enxurrada, e ela permaneceu firme, né? Mas o outro, né, Jesus ele diz: eu a comparo aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, como homem sensato, que edificou a sua casa sobre areia, né? Fala de instabilidade, né? Na areia, né, nada se sustenta, né? Aí veio o vento, vem a enxurrada, vem a tempestade, e combateram contra ela, e foi grande a sua ruína. Mas aquele que ouve a palavra de Deus e pratica, né, este está edificando na rocha, né? E essa rocha é Cristo, né? E pode vir o vento que vier, ela vai permanecer firme, né? Continuando aqui, Assuero, do versículo 6, Xerxes, primeiro que governou de 486 a 465 a.C., Esdras 4, 7. E o Artaxerxes, citado no versículo 10, foi o monarca que permitiu o retorno de Esdras e de Neemias. Neemias, capítulo 2, versículo 1. Inclusive a Esther, né, que foi a judia que se tornou rainha, ela foi casada com esse Assuero, né, que também é chamado de Xerxes. Capítulo 5 e 6, o templo é acabado. Dario procedeu igualmente com os judeus. E no segundo ano, em 520 a.C., 16 anos depois de estarem os judeus em sua pátria, sobre as palavras de animação dos profetas Ageu e Zacarias, recomeçaram a obra do templo. Logo veio o decreto de Dario para que o templo fosse concluído, e mais a ordem para que do tesouro real fornecesse o dinheiro necessário. Dentro de 4 anos, 520, dentro de 4 anos, 520 a 516 a.C., foi concluído e dedicado o templo, né, com muito regozijo. Capítulo 7 e 8, a viagem de Esdras a Jerusalém deu-se em 458 a.C.,
no reinado de Artaxerxes, que foi enteado da rainha Esther, uns 60 anos depois de acabado o templo, 80 depois da primeira ida dos judeus a Jerusalém. Esdras era sacerdote, foi ajudar para ensinar a lei de Deus, embelezar o templo e restaurar o culto, né? Nós vemos aqui a importância de Esdras, né, que foi não somente sacerdote, como um ensinador, um escriba hábil na lei, que preparou o seu coração para cumprir e também ensinar o povo a lei de Deus, né? E nós vemos essa carência, essa necessidade em nossas igrejas de ser ensinado a palavra de Deus. O ministério, inclusive o ministério de Jesus, foi um ministério onde se teve mais ensino, né? Em um certo cálculo, existe um certo cálculo de que Jesus, ele chegou a ensinar 66 vezes, pregar 11 vezes e cantar. Os irmãos sabem quantos hinos Jesus cantou? Os irmãos imaginam? Jesus, ele cantou um hino após a última ceia. Aí Jesus, ele canta o hino. Então Jesus, ele se dedicou mais ao ministério do ensino. Por isso que Jesus é o ensinador divino, né? Inclusive ele ensinou 66 vezes, pregou 11 e cantou um hino, né? Hoje em dia, nossas igrejas, nós fazemos ao contrário, né? Nós cantamos 66 hinos, pregamos 11 vezes e ensinamos uma coisa para a gente meditar, né? Capítulo 9 e 10, casamentos mistos, né? Ali, após o cativeiro, durante o cativeiro, houve muito casamento mistos, né? O que era condenável diante da palavra de Deus, né? Por quê? Por causa que esses casamentos mistos haveria de contaminar a semente da mulher, de Gênesis 3,15, e também levaria o povo à idolatria, o caso que também aconteceu com Salomão, né? Se prender a jugo desigual, né? Inclusive, principalmente o cristão também deve se atentar a isto, para não se prender a jugo desigual, né? Então, a pessoa, o cristão, ele precisa, né, o jovem cristão, ele precisa casar com uma pessoa que tenha a mesma fé. Às vezes não precisa ser da mesma igreja, mas precisa ser crente em Jesus, precisa ser da mesma fé, não é verdade? Para que depois não venha acabar tendo problemas, né, na sua vida conjugal, porque diz a palavra de Deus: andará dois juntos, né, se não estiverem de acordo, né? E ainda mais o casamento que tem de ser debaixo da direção de Deus, né? Então, casamento misto, né, com pessoas que não têm a mesma fé, pode trazer problemas, né? A não ser caso de pessoas que já são casadas, né? Existem pessoas que se convertem ao Senhor, depois que já estão casados, e às vezes a esposa não é crente, ou o esposo não é crente. Aí eles precisam orar para que Deus venha fazer a obra, venha salvar, né? Salvar a esposa, o esposo, os filhos, né? Mas no caso, a pessoa que está livre, ela precisa procurar alguém que seja da mesma fé, né? Porque que comunhão há a luz com as trevas? Que comunhão há entre o crente
e o incrédulo, né? Então não existe comunhão entre as luzes e as trevas, né? Imagina que a pessoa é um cristão, casa com uma pessoa que é espírita, né? Ou casa com uma pessoa que é incrédula, né? O cristão vai para a igreja, o incrédulo ele vai para o bar, né? Ele vai para a diversão, né? Então acaba tendo problema, né? Inclusive um casamento ele é uma união, né? Aonde os dois se tornam um, né? E no casamento aonde não se tem a mesma fé, né? Como o casamento misto aqui dos judeus, aonde era um casamento dos judeus e pagão, onde não se tem a mesma fé, os dois eles podem se tornar uma só carne, né? Eles podem até se tornar uma só alma, né? Mas jamais se tornará um só espírito, né? Porque no casamento o marido, o esposo é unido à mulher e os dois se tornam uma só carne, disse Jesus, né? Então é possível tornar uma só carne, uma só alma, mas jamais se tornará um só espírito, né? Porque o espírito é através do espírito que nós servimos a Deus, em espírito e em verdade, né? E uma pessoa incrédula está morta espiritualmente, né? Então uma está espiritualmente viva, a outra está espiritualmente morta, né? Então com certeza acaba se tendo problema. E por causa disso, continuando aqui, o povo, o sacerdote, olha, até o sacerdote, os levitas, os príncipes, os governadores tinham se misturado livremente pelo casamento com seus vizinhos idólatras. Então nós vemos que a situação de Israel estava tão decadente moralmente e espiritualmente que até o sacerdote tinha casado com pessoas, com seus vizinhos idólatras, né? Casamento misto. Nós vemos hoje em dia até mesmo, é triste até mesmo ver pessoas que são não só membros, né, mas pessoas que são obreiras, pessoas que são pastores, né, que até mesmo têm casado, descasado, casado de novo, né, e desta feita, né, até mesmo não observando os princípios divinos para o casamento, né, porque o casamento é um só, o casamento é para sempre, né? Coisa que Deus repetidamente proibia aos judeus e que os levaria à idolatria, causa do cativeiro, inclusive isso foi uma das causas do cativeiro, eles terem sido levados para o cativeiro, que foi juízo de Deus, onde eles ficaram 70 anos, né? Deus enviara-lhes profetas após profeta, castigo após castigo, e por fim que recorreram ao cativeiro, quase extinguiam a nação, a fim de curá-la da idolatria. Agora voltaram um pequeno remanescente curado. A primeira coisa que fizeram fora a velha armadilha dos se misturarem com povos idólatras. As providências de Esdras para livrá-la das suas mulheres idólatras podem nos parecer severas, mas foram eficazes, né? O que Esdras fez, né? Ele ficou espantado, ficou atônito com os casamentos mistos. Esdras fez o povo separar das suas mulheres pagãs, né? Fez eles separar das suas mulheres e dos seus filhos, né? E despedi-los embora, né? Então, à primeira vista, parece ser uma atitude severa, né? Porém, foi necessária e eficaz. Às vezes, para haver uma cura, precisa mexer com a ferida, né? Nós não queremos mexer com a ferida, né? A ferida está lá, né? E nós não queremos mexer com ela. Mas às vezes, para haver uma cura, precisa mexer com a ferida, né? Foi que Esdras fez, né? Fez eles se separarem dessas mulheres e dos seus filhos.
Os judeus que até o cativeiro babilônico se davam à idolatria, curaram-se, e dessa data até hoje, de um modo geral, permaneceram curados. Esdras ajudou em outras reformas, como se faz nota no livro de Neemias. A tradição o considera como idealizador do culto em sinagoga e presidente da grande sinagoga, um conselho composto de 120 membros, responsável pela formação do cânon do Antigo Testamento, que deu origem ao Sinédrio, como vemos no Novo Testamento. Assim, nós concluímos o livro de Esdras e partimos para o livro de Neemias, Neemias, que foi copeiro do rei, do rei Artaxerxes, Ele servia vinho na presença do rei. Neemias e a importante construção. Autor do livro de Neemias é o próprio Neemias. Data cerca de 423 a.C. Tema: liderança piedosa, cooperação, oposição ao êxito. Palavras-chave: sofrimento, oração, trabalho, o livro, o choro, alegria e culto. Verso-chave está lá em Neemias capítulo 6, verso 3, que diz: e lhes enviei mensageiro a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra, enquanto eu o deixasse e for ter convosco. Nós vemos a perseverança de Neemias para reedificar os muros de Jerusalém. Neste livro, Jesus é apresentado como o edificador, Lembrando que Neemias, ele tinha em seu coração reedificar os muros de Jerusalém, que estava caído, Então, se a cidade estava com os muros caídos, o que significa isso? Significava que estava sem proteção, estava sem segurança, Estava, na verdade, estava até mesmo de tal forma que poderia se tornar uma presa fácil para o inimigo, Então, Neemias, ele reedifica os muros de Jerusalém, constrói os muros de Jerusalém, Neemias deixou uma vida de luxo e prazeres para ajudar os seus irmãos necessitados em Jerusalém, porque ele era copeiro do rei, com certeza ele estava na corte, ele tinha privilégio, ele tinha conforto, ele deixou o conforto do palácio para ir para a sua cidade, para a sua terra, edificar Jerusalém. Neemias combinava a espiritualidade com a prática, a oração com o trabalho, Existem pessoas que oram esperando, Deus ele fazer algo, Mas existem pessoas que oram e trabalham para que Deus venha usá-los, para que Deus venha usá-los de tal forma que a obra de Deus ela venha acontecer, Homem destemido, recusava fazer pactos com os inimigos externos e com o pecado interno. A lição principal que ensina a sua vida é que a oração e a perseverança vencerão todos os obstáculos, Então, nós vemos três coisas importantes aqui, Nós vemos a oração, o trabalho e a perseverança, Então, Neemias, ele não era um crente que ficava de braços cruzados, Mas era um crente que colocava
a mão na massa, né? Ele diz: estou fazendo uma grande obra e não posso parar, né? Nós também estamos fazendo uma grande obra e não podemos parar, né? Existe alguns, né, que querem até mesmo ir de carona, né? Mas nós devemos colocar a mão na massa, né? E também perseverar. De acordo com a tradição judaica, persistente, Esdras foi o autor do livro de 1º e 2º Crônicas, Esdras e Neemias, sendo este quarto livro originalmente só um, embora alguns pensem que o próprio Neemias escreveu o livro que traz o seu nome. Esdras, sacerdote e escriba, foi o bisneto do sacerdote Ilquias, que em 160 a.C. orientara a reforma do rei Josias, né? Ou melhor, 160 anos antes, né? E não 160 antes de Cristo, né? Descendente muito digno do seu famoso ancestral, né? Ilquias, esse sacerdote Ilquias, foi ele que, através da reforma do rei Josias, Ilquias, ele acha o livro da lei. Veja que interessante, né? Que ligação existe entre Esdras e Ilquias, né? Porque Ilquias também era sacerdote e nos seus dias até a palavra de Deus tinha sido esquecida, estava de lado, né? Estava perdida, né? Mas só que Ilquias, ele acha o livro da lei. Inclusive, se os irmãos quiserem, né, abrir a Bíblia lá, verem lá em 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo 22, versículo 8, está escrito lá que Ilquias, ele acha o livro da lei, né? E agora, mais tarde, 160 anos depois, Esdras, ele se torna o escriba hábil da lei do Senhor para ensinar o povo de Deus, né? Então ele é descendente muito digno do seu famoso ancestral. Foi de Babilônia a Jerusalém, 458 a.C., 80 anos depois da volta da primeira leva dos judeus e 13 anos antes da vinda de Neemias. Quando Neemias foi a Jerusalém em 445 a.C., Esdras já estava 13 anos em Jerusalém, ensinando religião ao povo. Neemias foi a Jerusalém como governador civil, com a autoridade do rei da Pérsia, para reconstruir o muro e restaurar Jerusalém como cidade fortificada. Embora se passara um século depois que os judeus voltaram, pouco progresso fizeram. Capítulo 1 e 2 de Neemias, a viagem de Neemias em Jerusalém. Neemias era homem de oração, patriotismo, ação, coragem, perseverança, né, marca a vida deste homem, né? Sempre seu primeiro impeto era orar, né? Inclusive, quando Neemias aparece para servir o rei percebe que Neemias estava triste, né? Porque tinha chegado a notícia de alguns dos seus irmãos que vieram de Jerusalém, dizendo que a cidade estava com os muros derribados, as portas queimadas, a cidade destruída, e ele se encontrava triste, e o rei percebeu a sua tristeza, né? E então Neemias expressa o seu sentimento pelos seus compatriotas, né? E aí o rei, ele diz para Neemias, né, o que me pedes agora, né? E eu acredito que em questão de segundos, Neemias, ele pede graça a Deus, misericórdia a Deus, para que Deus venha conceder graça diante do rei ali, e ali ele faz o seu pedido ao rei para retornar a Jerusalém, para reedificar
os muros de Jerusalém que estava derribado, né? O qual foi prontamente atendido, né? Inclusive até mesmo pediu para que Neemias, né, calculasse quanto tempo levaria, né? Porque Neemias ele foi, edificou os muros e retornou novamente, né, para onde ele estava no reinado dos persas, né? Levou 4 meses em oração antes de fazer o seu pedido ao rei. Era copeiro do rei Artaxerxes, um oficial importante de confiança. Artaxerxes foi o rei da Pérsia entre 464 e 423 a.C. Era filho de Xerxes e depois enteado de Ester, a rainha judia. Esta tornou-se rainha da Pérsia, uns 60 anos depois que os judeus tinham voltado para Jerusalém. Este fato deve ter prestigiado muitos judeus na corte persa. Ester, muito provavelmente, ainda vivia sendo personagem de influência no palácio, quando Esdras e Neemias vieram a Jerusalém. Supomos que ela cumprisse nos agradecer a beneficência de Artaxerxes para com os judeus e o seu interesse pela reedificação de Jerusalém. Como eu sempre digo, Deus ele tem sempre as pessoas certas no lugar certo, né? E Deus ele usa cada um, né, de uma forma, de uma maneira, né? Cada um é chamado para um propósito, né? Inclusive na vida dos irmãos, com certeza, Deus ele tem um propósito na vida de cada um, né? Nem todos os propósitos são iguais. Você vê que Ester, Deus ele chamou ela para ser rainha, para que assim os judeus fossem favorecidos. Inclusive nós vamos ver mais na frente que através dela os judeus foram livres, né, de ser exterminado por Naamã, né? Deus ele usa Esdras para ensinar o povo a lei, mas só que usa Neemias como construtor, como edificador da cidade, para edificar os muros de Jerusalém. Esdras ele não tinha condições para edificar os muros de Jerusalém, né? Porque podemos dizer assim que Esdras não era pedreiro, né? Esdras ele foi chamado para ensinar um cuidado espiritual com a nação, com o povo, né? Mas só que Neemias ele foi chamado para edificar os muros, né? Então cada um tem o seu chamado no reino de Deus e cada um tem o seu valor, a sua importância, né? E quem na verdade vai recompensar é o Senhor. A palavra de Deus lá no livro de 1 Coríntios capítulo 15 nos diz ali, versículos 58, 59, que a nossa obra no Senhor, ela não é vã, ela tem uma recompensa, né? A recompensa, ela vem de Deus. Este fato deve ter prestigiado muitos judeus na corte persa. Ester, muito provável, ainda vivia, né? Continuando aqui, mais para baixo, supostamente que ela cumprisse agradecer a benevolência de Xerxes para com os judeus e o seu interesse pela reedificação de Jerusalém. Capítulo 3, as portas são reparadas. Capítulo 4, 5, 6, o muro é edificado. Velhos inimigos judeus então de posse da terra, moabitas, amonitas, asdoditas, árabes, os recém-importados samaritanos, com astúcia e amargura opuseram-se à reedificação do muro de Jerusalém, né? Porque o muro servia para proteger a cidade dos vizinhos, dos inimigos, né?
do povo judeu, né? E na verdade existia muitos que estavam ali que queria, na verdade, não tinha nenhum interesse de que a cidade fosse retificada, não tinha nenhum interesse do bem da nação, né? Nós podemos ver que nós vivemos até mesmo num ano eleitoral e pode ter certeza, existem muitos governantes nos dias de hoje que não têm nenhum interesse no bem e na prosperidade da nossa nação, né? Nós somos brasileiros, né? Devemos ter orgulho de ser brasileiros, né? Foi Deus que nos colocou neste país, né? Nós devemos ter orgulho. Porém, existe muitos, né, que não têm nem o mínimo interesse de que a nação seja abençoada, seja próspera, né? Da nação ela seja beneficiada, né? Existe muitos que trabalham contra e devemos tomar cuidado, porque senão nós podemos votar até mesmo numa dessas pessoas, né, que não quer nenhum bem para a nossa nação. Mas a palavra de Deus ela nos diz que nós devemos ser o contrário, né, e orar pela nossa nação. Mobilizaram os seus exércitos e marcharam contra Jerusalém. Neemias, porém, com fé em Deus, armou e dispôs seus homens com habilidade, deu impulso à obra de dia e de noite, de modo que, apesar de todos os obstáculos, o muro se concluiu em 52 dias. Jerusalém, afinal, era de novo cidade fortificada. 120 anos depois da sua destruição, em 587. Né? Você vê que quando nós queremos fazer, né, nós vemos a perseverança de Neemias para reconstruir, quando nós colocamos nosso coração em fazer, nós conseguimos fazer, né? Quem sabe na sua vida existe algumas coisas que você gostaria de fazer, né? Mas não tem encontrado até mesmo aquele incentivo para fazer, né? Ou achando que você não consegue. Mas pode ter certeza, se você colocar Deus na frente, você consegue fazer, né? Ainda que o obstáculo seja grande, ainda que a oposição seja grande, né? Nós vemos que Neemias, mas teve a oposição que trabalhava contra, né? Mas só que Neemias ele não olhou para a oposição, ele não olhou para aqueles que até mesmo queria ver a derrota, mas antes ele foi perseverante, né? Inclusive eles trabalharam de dia e de noite, né? E diz a palavra de Deus, inclusive, que alguns trabalhavam edificando os muros, outros estavam armados com espadas em suas mãos e escudo para defender, se defender dos inimigos, né? Na verdade, o cristão também deve trabalhar para o Senhor, né? E ao mesmo tempo com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, né? Para defendê-lo dos ataques do inimigo, né? Jerusalém fortificada novamente. Aqui nós vemos a Jerusalém pós o exílio, né? É claro que aqui não existe aquele vasto território, né, que existia nas épocas do rei Davi, do rei de Salomão, né? Mas aqui nós vemos aqui em azul a cidade já fortificada e edificada contra os inimigos. Jerusalém pós-exílio, né? Aqui está o templo da cidade de Davi. Eles estão fortificados ali, né? O tanque de Siloé aqui está para fora, o Monte das Oliveiras está aqui à direita,
Prosseguindo, capítulos 7 e 8, a leitura pública do livro da lei. Depois da construção do muro de Jerusalém, Neemias e Esdras reúnem o povo para a organização de sua vida nacional. O capítulo 7 é quase o mesmo que Esdras 2, com a lista dos que voltaram a Jerusalém com Zorobabel perto de 100 anos antes. Havia certos assuntos de origem genealógica aos quais se precisava atender. Então, durante 7 dias, de manhã cedo ao meio-dia, Esdras e seus auxiliares abriram o livro à vista de todo o povo e leram o livro da lei de Deus, dando explicações de maneira que entendesse o que se lia, né? Então, na verdade, Esdras foi um grande ensinador, né? Ele lia a palavra de Deus na lei do Senhor e ele interpretava ao povo, trazendo o real sentido, né? O real sentido na vida prática para a nação, né? E é justamente isso que nós precisamos fazer em nossos púlpitos, né? Os púlpitos da casa do Senhor, né? Lermos a palavra de Deus e trazer com maior clareza aquilo que Deus ele quer falar, aquilo que Deus ele quer dizer através da sua palavra, né? E trazer aplicações práticas para a nossa vida, né? Então, a palavra de Deus precisa trazer aplicações práticas para a nossa vida, para que o povo possa entender verdadeiramente a palavra de Deus. Esta pública leitura e exposição do livro divino ocasionou grande onda de arrependimento no meio do povo, grande reavivamento e um pacto solene de guardar a lei, como se vê nos capítulos 9 e 10, né? Capítulo 9, 10, 11 e 12, aliança e dedicação do muro. Em profundo arrependimento e grande fervor, fizeram uma aliança fiel e a escreveram e selaram, e convieram numa imprecação e num juramento de que andariam na lei de Deus. Concluindo o muro e a dedicação, 1/10 da população veio morar na cidade. Organizou-se os serviços do seu governo e também do templo, né? Então, a palavra de Deus ali, ela ocasionou transformação, ocasionou mudança, ocasionou um arrependimento, né? E grande fervor ali, diz a palavra de Deus, né? Então, a palavra de Deus, ela precisa impactar, precisa, na verdade, atingir os corações, né? Das pessoas, né? Para que haja uma mudança, uma transformação, né? Diz a Bíblia Sagrada que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, né? Então devemos pregar a palavra com clareza e com auxílio do Espírito Santo, porque a transformação, a operação, quem vai operar na vida e no coração de cada indivíduo é o Espírito Santo. Capítulo 13, o fim da obra de Neemias. Correção de relaxamento a respeito dos dízimos, do sábado, do casamento misto. Neemias foi governador de Judá por 12 anos, pelo menos 12 anos. Diz Flávio José, historiador judeu, que ele viveu muito e governou Judá todo o resto da sua vida. Segundo Macabeus, diz que Neemias, fundando uma biblioteca, reuniu os livros acerca dos reis e profetas e os livros de Davi e as cartas dos reis que se havia dispersado com a guerra. Segundo Macabeus, capítulo 2, versículo 13. Lembrando que o livro de Macabeus é um livro apócrifo, né? Não é que ele é um livro falso, né? Esse livro só encontra nas edições, acho que até comentamos sobre isso quando estudamos o Pentateuco, só encontra este livro nas edições católicas, né? Mas ele tem um valor não
um valor, né, um valor de inspiração divina, mas ele tem um valor histórico, né, um valor histórico, né, porque é um livro verídico, porém ele não tem relação ou não fala de Jesus como os demais livros, né? Existe uma revelação de Jesus ali no livro. Agora, o nosso último livro histórico, que é o livro de Esther, o dramático livramento, né? O livro de Esther narra o livramento de Deus para o povo judeu ali na Pérsia, né? No reinado de Susã. Autor desconhecido, data pouco depois de 465. Tema: trabalho em equipe que moldou uma nação. Palavras-chave: humildade, dependência, temor de Deus, né? Versículo-chave está Esther 4,14, que está escrito, né? Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa do seu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino, né? São palavras de Mardoqueu, o tio de Esther, que na verdade o nome de Esther, o seu nome judeu era Hadassah, né? E teve que mudar para que como até mesmo o rei estava procurando uma nova rainha para suceder Vasti, que até mesmo desmoralizou e desobedeceu ao rei, esta rainha não poderia ser escrava judia, né? Então, por isso colocou o nome de Esther, Esther de Susã. Esther também significa estrela, para que assim ela chegasse, né, era o propósito de Deus, para que ela chegasse a se tornar a rainha do grande império, né, do grande e poderoso império, né, para que assim viesse livrar o povo do extermínio que estava se aproximando, né. Existe umas curiosidades sobre este livro de Esther, que na verdade o livro de Esther você não encontra mencionando a palavra Deus, você não encontra o nome de Deus no livro de Esther, nome de Deus, nome de Jeová no livro de Esther. Porém, nós vemos em todo o livro de Esther a provisão de Deus, o cuidado de Deus, as mãos de Deus para livrar e guardar o seu povo, né? Essa que é uma grande verdade que nós temos no livro de Esther. Neste livro, Jesus é apresentado como a providência divina, né? Mardoqueu, ele chega a dizer para Esther: se de todo te calares, socorro e livramento de outra parte virá. E, inclusive, aproveitando esta palavra, eu quero dizer para os irmãos, né? Se você está passando por um momento, por uma situação difícil, onde você acha que não tem mais jeito, não tem mais saída, confia no Senhor, né? Eu não sei de onde, né? Mas socorro e livramento de Deus haverá de vir sobre a sua vida, né? Receba esta palavra em nome do Senhor Jesus, né? Deus, ele tem os seus meios, a sua forma de agir. No livro de Esther não se consta o nome de Deus, entretanto, a respeito, o seu respeito, Martin Henry diz: se o nome de Deus não está, está o dedo de Deus, né? Com certeza, né? Já o doutor Pierso, por sua vez, expressou: esse livro é o romance da providência, né? O livro de Esther pode ser dividido da seguinte forma: a festa de Assuero, a festa de Esther e a festa de Purim, né? Por que a festa de Assuero? Assuero é que ele celebra, né, celebra
ele celebra o seu glorioso governo, né? Celebra o seu reinado. Aqui é uma festa de Assuero, ele faz uma festa para ele mesmo, né? Pelo seu reinado. Essa festa dura, segundo diz a Bíblia, capítulo 1, dura 180 dias. Os irmãos podem até dar uma olhada lá em Esther, capítulo 1, no versículo 4, né? Que ele quis fazer uma festa mostrando o esplendor da sua glória, do seu reino, a sua excelente grandeza, por 180 dias. Imagine, irmãos, uma festa que dura 180 dias, né? Os judeus normalmente faziam uma festa de casamento que durava 7 dias, né? Nós, quando fazemos duas festas, né? Ou melhor, quando nós fazemos uma festa, né? Passou de 1 a 2 horas, já acabou a carne, né? Já acabou a Coca-Cola, já acabou o bolo. Mas imagina 180 dias e não faltar comida, não faltar vinho, não faltar nada. Então é a festa de Assuero. Mas a segunda festa é a festa de Esther, capítulo 3 e capítulo 7, né? Esther, ela faz uma festa, mas o objetivo desta festa é revelar o homem que quer exterminar a sua nação, os seus descendentes, né? Que são os judeus, que na verdade era Naamã, né? Primeiro-ministro do rei Assuero, né? Então nós vemos a festa de Esther, que fez uma festa lá para revelar o inimigo do povo judeu, né? E a terceira festa é a festa de Purim, né? Que é a festa que celebra esse livramento que Deus deu da mão do inimigo Naamã, que queria ver a sua morte, né? E na verdade esta festa de Purim, ela tem um grande significado, né? Que essa festa de Purim é um livramento de morte, né? E na verdade nós existe um inimigo, né? O inimigo é Satanás, que quer roubar, matar e destruir, né? Mas Jesus é aquele que nos livra, que nos livrou, que nos tem livrado, né? A festa de Assuero, a desobediência de Vasti e a coroação de Esther. E Mardoqueu salva a vida do rei. A festa de Esther, a conspiração de Naamã, a lamentação dos judeus, né? Inclusive Mardoqueu, juntamente com os judeus, pede para Esther interceder pelo povo diante do rei, e a rainha propõe um jejum de 3 dias, né? 3 dias de jejum e oração, porque ela já fazia alguns dias já que não se apresentava diante do rei, e se uma pessoa se apresentar diante do rei sem ser chamada, a pessoa pode ser morta, a não ser que o rei estenda, né, o seu sinédrio, né? Terceira, petição de Esther. Quarto, a elevação de Mardoqueu. Mardoqueu é exaltado, Amã é humilhado, e não só humilhado, como ele é morto na própria forca que ele mesmo fez para Mardoqueu, né? Por isso que diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 23, versículo 12, né? Qualquer, pois, que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer, pois, que a si mesmo se humilhar será exaltado. A festa de Purim, o decreto permitindo os judeus se defenderem, a vingança dos judeus, a instituição da festa e a grandeza de Mardoqueu, né? Os judeus voltam de Babilônia para Jerusalém em 538 a.C. O templo foi reedificado. Esther, judia, tornou-se rainha da Pérsia, 478 a.C. Esther livrou os judeus de serem
massacrados. Neemias reconstrói os muros de Jerusalém, 445 a.C. Dessa forma, Esther entrou em cena uns 40 anos depois da reedificação do templo e uns 30 anos antes da reedificação dos muros de Jerusalém. Capítulo 1, a deposição da rainha Vasti. Assuero, que foi o mesmo Xerxes, governador da Pérsia, entre 486 e 646 a.C., um dos mais ilustres monarcas do mundo antigo. A grande festa que se descreve neste capítulo, como se sabe de inscrições persas, foi feita em preparação da sua famosa expedição contra a Grécia, na qual empreendeu as batalhas das Termópilas e Salamina em 480 a.C. Parece que ele fez a deposição de Vasti em 482 antes de Cristo, né? Antes de sair, e casou-se com Esther em 478 a.C. Depois de voltar dessa expedição desastrosa contra a Grécia. Capítulo 2. Esther torna-se rainha. Assuero morreu 13 anos depois. Sem dúvida, Esther viveu durante grande parte do reinado do seu enteado Artaxerxes como rainha-mãe. Pode ter sido pessoa de considerável influência nos dias de Esdras e de Neemias. Capítulo 3, 4, 5, 6 e 7. O decreto de Amã, para que fossem mortos todos os judeus em todas as províncias. Deu-se isso no 12º ano do rei, né? 5 anos após a elevação de Esther, a rainha, quando Esther se dirigiu ao rei para interceder por seu povo. Ele mostrou-se cordial, indicando assim que, embora ela já fosse a sua esposa cerca de 5 anos, ele ainda a amava. O resultado veio a ser o enforcamento de Amã, cujo lugar foi dado a Mardoqueu. O nome de Deus não é mencionado no livro Esther, porque talvez tenha sido copiado de registros persas. Contudo, o cuidado providencial de Deus por seu povo, em parte alguma, é mais evidente do que nesta narrativa. É um livro que vale a pena os irmãos ler, os irmãos que ainda não leram o livro de Esther, eu oriento os irmãos a lerem este livro. Nós vemos a provisão de Deus ali, o agir de Deus ali, para salvar e livrar o seu povo da morte, né? Porque Naamã já estava disposto a exterminar todos os judeus, né, que estavam ali no governo persa. Mas Deus, ele é um Deus de providência, providenciou Esther para ser rainha e Mardoqueu até mesmo para chegar a livrar o rei de morte, e assim o povo ele foi salvo, né, desse extermínio. Capítulo 8 e 9, o livramento e a festa de Purim, né? Inclusive, o livramento por quê? Porque o extermínio dos judeus já estava com dia e hora marcada, né? O exterminamento dos judeus estava com dia e hora marcada. O extermínio dos judeus estava com dia e hora marcada. Está lá no livro de Esther, no capítulo 3, no versículo 13, que era para destruir e matar tanto moços, velhos, crianças, homens velhos, né? E estava marcado para exterminar no mesmo dia, que era o dia 13 do 10º mês, né? Ou seja, se fosse o nosso calendário, seria no dia 13 de dezembro, né? Mas foi nesse dia 13, né, desse do 10º mês, que Deus ele acaba livrando
o povo de Israel, né, do extermínio. Ele se defende, e esse dia, que era um dia para ser um dia de tristeza, se tornou um dia de alegria. Deus, ele muda a tristeza em alegria, transforma a tristeza em alegria. Visto como não se podia mudar o decreto do rei Pérsia, este que ordenava o massacre dos judeus não se podia revogar. Todavia Ester persuadiu o rei a expedir um novo decreto autorizando os judeus a resistir e matar todos quantos o atacassem. E isto fizeram, matando 75 mil. Deste modo, Ester salvou a raça judaica de ser aniquilada. Ester não somente era formosa, mas sábia. Admiramo-la não só por seu patriotismo e bravura, mas por seu tato e sagacidade. Esta foi a origem da festa de Purim, observada ainda hoje pelos judeus. Purim é termo de origem persa, que é pur, que significa sorte, né? Capítulo 10, a grandeza de Mordecai. Mordecai foi grande na casa do rei, o segundo depois deste. Cada vez mais se engrandecia, sua fama estendeu-se a todas as províncias. Está lá no Ester 9, 4, capítulo 10, versículo 3 também. Isso aconteceu no reinado de Xerxes, poderoso monarca do Império Persa. Judeu, seu primeiro-ministro, judia, sua esposa favorita, Mordecai e Ester, o cérebro e o coração do palácio, né? Isso preparou o caminho para o trabalho de Esdras e Neemias, como José no Egito e Daniel na Babilônia. Assim foi Mordecai e Ester na Pérsia, né? Assim como José foi no Egito, né, para favorecer a sua família, os seus irmãos, de até mesmo serem livres da fome que assolava toda a terra. Assim também Mordecai e Ester foi também instrumentos de Deus para o regresso do povo judeu e para a prosperidade e também a reconstrução da nação pós-cativeiro. Assim nós ficamos com essa lição dos livros históricos. Semana que vem nós iniciaremos os profetas maiores, né? Devemos dizer como Neemias, né? Estamos fazendo uma grande obra, por isso não podemos parar, né, irmãos, neste curso, né, nesta obra. Assim nós encerramos recitando a nossa divisa no 3, 1, 2, 3. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensine o justo e ele crescerá em entendimento. Provérbios 9, 9. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos os nossos irmãos, no nome de Jesus.